E aí, pessoal, tudo bem? Nesta semana se completa um ano da tragédia do Ninho do Urubu e por isso o assunto voltou a ser bastante falado, né? A Rede Globo fez uma matéria mostrando como são as famílias das vítimas. O Mauro César Pereira, meu amigo e colega dos canais ESPN, tem publicado no blog dele uma série de postagens sobre o assunto. Vou deixar tudo o link aqui embaixo. E o Flamengo, né, se pronunciou na forma de uma entrevista coletiva no seu canal oficial, em que os dirigentes respondem a perguntas sobre o caso, né? Isso ocorreu no último sábado. Agora, entrevista coletiva entre aspas, porque não foi uma entrevista com jornalistas ali, foram perguntas escolhidas pela assessoria, que foram lidas e os dirigentes do Flamengo responderam. Não havia nenhuma contestação, não havia nenhuma pergunta realmente comprometedora. A pergunta foi uma entrevista só para situar os torcedores da versão que o Flamengo tem sobre o caso. Não teve ninguém contestando essa versão, não teve ninguém presente lá para chegar e fazer uma pergunta que deixasse os dirigentes numa saia justa, que faz parte do trabalho jornalístico e é o que a sociedade, o que as famílias, os que os torcedores do Flamengo querem saber, o que a diretoria do Flamengo realmente está fazendo. Não, só ficou falando ali que estamos fazendo tudo, e tinha algumas coisas absurdas ali. Para mim o maior absurdo, até comentei no bate-bola hoje da ESPN, que eu estive presente, foi o Dunche, o diretor jurídico do Flamengo, falou que o Flamengo confia nas investigações, então por isso o Flamengo está deixando elas rolarem. A investigação realmente não aconteceu, né? Então esse caso ainda está sem solução em dois aspectos: em relação à reparação às vítimas, né, do ponto de vista de indenização, o que vai acontecer, e em relação à investigação do que aconteceu, né, de quem são os responsáveis, quem são as instituições ou pessoas que devem ser punidas por isso. E não é necessariamente o Flamengo, também pode ser o instalador do ar-condicionado, o instalador do alojamento que fez alguma coisa fora do contrato, sei lá o que. Pode ter um monte de coisa ali. Então o Flamengo deveria ser o primeiro a exigir, o segundo, né? O primeiro são as vítimas. O segundo a exigir, cobrar por uma investigação mais rápida, porque isso fica sendo uma mancha ali com o Flamengo. E os dirigentes atuais do Flamengo até se beneficiariam, porque boa parte do que aconteceu, se recair alguma culpa em dirigentes do Flamengo, provavelmente seria na direção anterior, na gestão anterior. A gestão atual tinha acabado de assumir, né? Então não tem por que o Flamengo ficar querendo fugir disso. O Flamengo tem bons motivos para exigir uma investigação mais rápida. Não, eu confio nas autoridades, vamos deixando rolar, e já faz um ano e não tem nenhuma responsabilidade definida sobre isso, porque as instalações estavam daquele jeito, porque aquele monte de multa que chegou a ser emitida pela prefeitura não foi pago, se alguém na prefeitura tinha culpa, se a multa era indevida ou não. Nada disso tá muito claro, fica tudo nebuloso. E o Flamengo tinha que cobrar isso, porque os rivais ficam pegando no pé, mas cada vez mais a própria torcida do Flamengo tá reclamando. Esse vídeo reforçou uma sensação que vinha crescendo nos últimos tempos, mas ela reforçou, ela acelerou esse processo aí, de que a diretoria do Flamengo, os dirigentes do Flamengo estão tratando esse caso como uma questão puramente técnica e jurídica, e não como uma questão humana. A reportagem da Globo até mostra como muitas das famílias queriam mais atenção, mais carinho do Flamengo, mais proximidade. O Flamengo só tratando de negociar ali não, porque o histórico de indenizações, assim, nunca teve caso de jogador de categoria de base que morreu desse jeito, entendeu? Então o histórico é baseado em outros casos. Agora, nenhum caso envolvia time de futebol, uma instituição do tamanho do Flamengo dentro do seu meio. Então, assim, não é exatamente um caso 100% igual, tem que ter suas particularidades. E o Flamengo, a diretoria do Flamengo parece estar tratando isso dessa forma. A torcida claramente se sente incomodada com essa questão. E até um tempo atrás, ainda tinha muito torcedor que estava confiando na diretoria do Flamengo, e quando até se falava nisso, muito torcedor até ficava reativo e ficava atacando quem falasse:
Esses aproveitadores, oportunistas, falava muito pra jornalista, esses aproveitadores, oportunistas, foi um acidente. Não foi acidente, tá? Esse papo de que foi acidente é besteira, não foi acidente, porque acidente não aconteceria tudo aquilo. Já tá mais do que claro que acidente não foi. Houve erros, talvez nem seja do Flamengo, talvez seja do instalador do ar-condicionado, sei lá o que, mas houve erros. Acidente não foi, tá? Mas tinha torcedor do Flamengo que ficava ainda reativo, mas foi um acidente, mas as coisas estão acontecendo, mas seus mídia abutre, sei lá o que. E mesmo essas pessoas as manifestações estão diminuindo, porque tem cada vez mais torcedores do Flamengo que estão se sentindo realmente incomodados com a diretoria e estão criticando e até atacando a diretoria em redes sociais, porque estão percebendo que assim, olha, eu estava confiando na diretoria, eu estava confiando que eles estavam querendo fazer um trabalho justo, porque dentro de campo a diretoria do Flamengo está fazendo um trabalho espetacular, então eu estava até confiando que fora de campo também estivesse fazendo, então eu estava confiando, mas cada vez mais está ficando claro que a diretoria do Flamengo fora de campo, nesta questão específica, não tá indo bem, tá agindo errado, tá faltando humanismo, tá faltando entender que a questão é muito mais do que uma questão jurídica e técnica, é uma questão humana. Torcedores do Flamengo estão percebendo isso cada vez mais e eu acho que essa entrevista foi um tiro no pé da diretoria do Flamengo em relação à sua torcida, porque a reação dos torcedores, em geral, foi muito negativa. Os torcedores do Flamengo, ainda bem, graças a Deus, parabéns para os torcedores do Flamengo que estão que têm esse senso crítico de separar, né, o que está sendo bem feito no campo do que está sendo mal feito nessa questão do Ninho do Urubu. E os torcedores do Flamengo não estão aceitando isso porque isso atinge a instituição Flamengo, né? E os dirigentes do Flamengo não são a instituição Flamengo. A instituição Flamengo é muito maior que seus dirigentes. E isso vale para qualquer clube do mundo. A instituição Flamengo é muito maior que seus dirigentes. Então, se os seus dirigentes estão fazendo besteira, não é que o clube está fazendo, é que seus dirigentes estão fazendo e os torcedores estão se incomodando em ver como a imagem do clube começa a ficar um pouco manchada por causa dessas atitudes dos dirigentes. Então acho que a diretoria do Flamengo tem que mudar a forma de agir, a forma de mostrar como está lidando com isso, até a forma de lidar é uma questão mais humana, né, se aproximar, tudo, e perceber que essa abordagem puramente técnica não está colando nem com seus torcedores. A torcida do Flamengo acho que é quem está mais revoltada neste momento e está exigindo mudanças, e que continue exigindo e que reforce mais esse pedido para que as coisas aconteçam, porque as soluções têm que ser dadas. O Flamengo não só tem que acelerar o processo de negociação, como tem que exigir as investigações. Tem que exigir que se definam quem são os culpados ali, né? Porque enquanto esse caso não se resolver, vai ser aquele assunto que vira e mexe alguém vai ficar falando. E depois até ser sacanagem alguém ficar usando isso para provocação, e realmente é sacanagem, mas a melhor forma de acabar isso e de não ficar contando com o bom senso de outros torcedores é resolver o caso. E aí sim mostrar que o Flamengo tomou uma atitude sobre isso e nunca esquecer o assunto. Esse assunto nunca pode ser superado. Até respondendo a primeira pergunta da tal entrevista coletiva do Flamengo, o assunto já foi superado? Ele não foi, e ele não deve ser superado nunca. Ele nunca pode ser esquecido. Ele não pode virar uma marca, uma mancha eterna. Não, ele tem que ser um assunto que nunca pode ser esquecido, para que esses garotos nunca sejam esquecidos e para que esses erros nunca mais se repitam. O Flamengo tem que aceitar isso como uma parte da sua história, uma parte triste da sua história, mas que tem que ser sempre mencionada até como uma homenagem justa a esses garotos que no final das contas deram a vida enquanto estavam a serviço do Flamengo. Tá bom? Mas é isso. Então, se vocês gostaram do vídeo, do joinha. Se não gostaram, se inscreve no canal, clica no sininho, escreve aqui embaixo o que vocês acham, essas coisas aí, tá bom? Um abraço e até mais.